Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigo Espiúca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos a oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. É uma grande alegria partilhar com vocês este momento. Hoje nós temos a oportunidade e a alegria de receber aqui a professora Eneade Stutz Almeida, graduada, mestre e doutora em Direito. Ela é professora associada da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, onde leciona e orienta na graduação, mestrado e doutorado em Direito. É também coordenadora de um grupo de pesquisa sobre justiça de transição no Brasil. E o tema da nossa conversa é militarismo e direitos humanos. Seja bem-vinda, professora Eneade, é uma grande alegria ter a senhora conosco nesse momento. Inicialmente eu quero agradecer esse convite da Diocese e saudar essa iniciativa que me parece ser uma iniciativa profética da Diocese Anglicana de Brasília com esse programa. E a primeira pergunta, professora, é a seguinte. Nós temos visto proliferar na internet recentemente várias opiniões sobre uma possível movimentação das Forças Armadas brasileiras para realizarem uma intervenção nas instituições democráticas na nossa nação. O que a senhora pensa sobre isso? Eu vejo essas movimentações com muita preocupação, porque é inegável que nós precisamos aprender a conviver com as redes sociais e a proliferação de opiniões sobre todo e qualquer assunto, com ou sem fundamento para essas opiniões. E até aí não vejo nenhum grande problema, ao contrário, é até bastante interessante a possibilidade de todas as pessoas, desde as pessoas consideradas importantes nos diferentes lugares, até as pessoas mais invisíveis e comuns, terem alguma forma de expressar as suas opiniões. Mas quando se cria toda uma expectativa no sentido de alguma ação das instituições existentes no nosso país, no nosso Estado brasileiro, e principalmente nesse sentido de intervenção, qualquer forma de intervenção é alguma forma, em algum grau, de violência. E violência nunca é algo atrelado à normalidade, à tranquilidade. É exatamente o contrário. Então, se há instituições democráticas funcionando e existe alguma forma de desejo de setores, de parcelas da população brasileira que desejam que essas instituições não funcionem de maneira regular e que haja uma intervenção, uma forma de violência por parte das Forças Armadas para impor uma outra forma de funcionamento, isso é bastante preocupante, porque revela um grau de autoritarismo indesejado. Qualquer tipo de autoritarismo é contrário à ideia de experiência democrática, de vivência democrática. E eu reputo como indesejável qualquer forma de violência e de autoritarismo. As Forças Armadas, elas têm um papel constitucional definido no nosso ordenamento jurídico. Se elas fugirem desse papel para atuarem quebrando a ordem constitucional, isso eu imagino que seja algo indesejável. Muito obrigado, professora.
Eu gostaria também de perguntar à senhora, com base na história dos movimentos antidemocráticos latino-americanos, especialmente no caso da ditadura militar brasileira, quais são os paralelos que é possível traçar com acontecimentos dos últimos 5 anos no Brasil? Vou começar pela expressão ditadura militar brasileira. Me parece que o que houve no Brasil foi uma ditadura civil-militar, porque o golpe foi dado pelas Forças Armadas, mas houve, desde o primeiro momento e nos anos que se seguiram, apoio da sociedade civil brasileira. Inicialmente, um apoio significativo da maioria da sociedade brasileira de apoio ao golpe, de apoio à ditadura. Nós passamos mais de 20 anos sob uma ditadura e, ao final, com a Constituição de 88, nós imaginávamos que esse debate, essa questão tinha sido superada, no sentido de que o Brasil tinha feito a opção da ditadura nunca mais, ou seja, queremos um Estado democrático de direito, queremos viver num país democrático, mas temos visto nos últimos anos, mais exatamente desde 2013, que não é bem assim, porque muitas pessoas, inclusive autoridades da vida institucional brasileira, em especial nos poderes executivo e legislativo, volta e meia reivindicam que novamente seja instalada uma ditadura no Brasil. Isso se dá, no meu entender, no meu ponto de vista, porque nós não fizemos o que deveríamos ter feito quando terminou a ditadura, quando nós tivemos a Constituição de 88, que é um conjunto de mecanismos que é chamado de justiça de transição. O que é isso? Em linhas gerais e muito superficialmente, é a transição do estado de exceção, ou seja, da ditadura para a democracia, para o Estado democrático de direito. Para isso, vários mecanismos têm que acontecer, várias ações têm que acontecer por parte do Estado brasileiro, por iniciativa do Estado brasileiro, para que nós possamos ter um efetivo Estado democrático de direito. Isso não foi feito, ou pelo menos não foi feito de maneira adequada e menos ainda de maneira completa. Então, vários desses mecanismos e várias dessas ferramentas não foram utilizados no Brasil. E os mecanismos que foram utilizados têm sido desmontados nos últimos anos, têm sido revertidos, no sentido de que a gente hoje se vê diante dessa pergunta novamente. Esse debate voltou à cena, inclusive levado à frente até mesmo por autoridades, como foi visto agora essa semana, um parlamentar exaltando a ditadura e até mesmo um dos seus atos mais cruéis e autoritários, que foi o AI-5. Foi inclusive preso por conta disso e, enfim, essas questões são muito sérias e há consequências que podem ser trágicas para a nossa população. Então, me parece que nós precisamos retomar a transição para o Estado democrático de direito com a maior urgência no Brasil. Outra vez agradeço a sua resposta, professora Neá, e gostaria de fazer uma última pergunta. Quais as suas impressões sobre as recentes revelações do general Vilas Boas a respeito do possível cometimento de crimes contra a ordem democrática nacional? Eu gostaria de aproveitar essa pergunta para falar sobre uma questão que me parece a mais importante. Se houve ou não algum cometimento de crime, eu espero que as autoridades competentes atuem no sentido de apurar, de avaliar e, se for o caso, oferecer denúncias sobre esses crimes e que se siga o devido processo legal com todas as garantias constitucionais de ampla defesa, de contraditório, que nossa legislação prevê desde 1988. O que me parece mais relevante é que, a partir dessas revelações ou dessa publicação desse livro do general, ressurgiu um debate que volta e meia tem acontecido no Brasil desde 2013, que era um debate que nós entendíamos já superado. O debate é o seguinte: nós queremos uma ditadura ou queremos uma democracia? Essa pergunta
nós imaginávamos que ela já tivesse sido respondida com a Constituição de 88 e tivesse sido respondida no sentido de que o que nós queremos é viver num Estado democrático de direito, um Estado que respeite os direitos dos seus cidadãos, respeite a liberdade de cada cidadão, as liberdades civis, as liberdades públicas, os direitos de cada qual, inclusive os direitos das minorias. Vamos lembrar que o conceito de democracia não é o governo da maioria sobre a minoria. A maioria vota, ganha, e aí a minoria tem que se submeter à vontade da maioria. Era esse conceito até a experiência da Segunda Guerra com o nazismo. Depois da experiência do nazismo, a gente aprendeu, que eu quero dizer a humanidade, a gente aprendeu que tem mais um elemento importante a ser considerado dentro do conceito de democracia, que é o respeito às minorias. Então, para tentar simplificar e resumir, o que é democracia? É o governo da maioria com respeito a duas coisas: os direitos das minorias e o Estado de Direito, ou seja, a ordem jurídica vigente. Se não houver respeito às minorias ou não houver respeito à ordem jurídica vigente, nós temos problemas nas nossas instituições democráticas. E esse é um debate que não está aparecendo. Então fica só aquela opinião: eu sou contra ou a favor da ditadura, eu sou contra ou a favor da democracia, como se isso fosse assim. Você gosta mais de morango ou de chocolate? Você gosta mais de dessa ou daquela coisa? Como se fosse uma questão de preferência, de gosto pessoal. E não é disso que se trata. Nós estamos falando aqui da vida das pessoas. Vamos lembrar o que foi a experiência do nazismo com a consequência do Holocausto. Nós queremos a eliminação de quem pensa diferente da gente? Ou a gente quer regras democráticas de convívio pacífico e harmônico, inclusive entre pensamentos divergentes? Essa é a questão que me parece que tem que ser discutida pela sociedade brasileira, porque parecia que essa resposta tinha sido dada em 88, mas parece que a pergunta voltou. Então, a resposta precisa ser dada novamente. Que tipo de país a gente quer? A gente quer um país em conflito ou a gente quer viver em paz? Muitíssimo obrigado, professor Enéa, pelas suas esclarecedoras respostas. Que nós possamos continuar atentas a essas movimentações e resguardar as instituições democráticas em nosso país. Eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez e novamente me congratular com a Diocese Anglicana de Brasília pela iniciativa, como eu disse, uma iniciativa profética, e desejar que esse debate tão importante para os nossos dias, para as próximas gerações, para os nossos filhos, netos e bisnetos, seja cada vez mais aprofundada, principalmente nas nossas comunidades, com a perspectiva da nossa fé cristã, iluminando o nosso fundamento, a nossa discussão e a nossa ação. Mais uma vez, obrigado pela tua presença e obrigado a todas que nos ouviram. Tem que ser para sempre. Então nós temos que tratar ela com muito carinho, porque até é fonte de vida para o povo de Deus. Este é o depoimento da irmã Dorothy Stein sobre a preservação da natureza, a preservação da terra. Conhecida como Irmã Dorothy, foi uma religiosa estadunidense naturalizada brasileira, assassinada no dia 12 de fevereiro de 2005. Irmã Dorothy Stein, presente hoje e sempre. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência. E pelo telefone 61 3443 4305 e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.